Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Esta é uma das poesias mais conhecidas pelas crianças. Como esse gênero literário pode contribuir para o desenvolvimento delas? Como despertar nelas o gosto pela chamada música da alma, como bem descrevia Voltaire? Fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados de hoje são João Luiz de Souza, o João do Corujão, fundador do único projeto no continente americano que faz vigílias semanais de poesia. A escritora Marina Colasanti, que já publicou 6 livros de poesias para crianças. E o contador de histórias, Leandro Pedro Silva. Muito bem-vindos ao programa. E a primeira pergunta é bem filosófica, e não dá para deixar de ser quando a gente fala de poesia, né? A criança nasce poesia, aprende poesia ou reconhece poesia? Começo eu? Pode começar, Marina. Podemos dizer que ela nasce poesia. Mas se a poesia não for apresentada a ela durante a infância, ela terá muito mais dificuldade para fazer esse encontro na idade adulta. Uhum. Apresentar a poesia às crianças é o meio mais seguro para fazer amantes de poesia. Ah, maravilha. Esse reencontro, na verdade, né? Se não acontece essa apresentação durante a primeira infância, na verdade, esse reencontro se torna muito mais difícil. É isso que você está dizendo. Se torna mais difícil, embora haja um período na adolescência muito propício, porque é o período das inseguranças amorosas, do despertar dos sentimentos mais intensos, vida e morte, meu papel no mundo, gosto dessa garota, o garoto partiu meu coração. E a linguagem poética se presta muito para o indizível. Uhum. Para aquilo que você não tem palavras corriqueiras para expressar, para aquilo que você sequer sabe expressar direito. A poesia te permite essa entrada. Agora, há equívocos enormes, a pessoa está versejando achando que está fazendo poesia, não é bem assim. Uhum. Poesia tem uma coisa um pouco mais de conteúdo, não é só falar do... Não é só rima, né? Eu acho que quando ela diz assim, a poesia ela tenta justificar ou explicar aquilo que é inexplicável, né? E a criança tem disso, né? A criança, quando ela está ali na primeira infância, ela é poeta, né? Ela vai ser poeta quando ela diz para o pai dela: papai, eu senti o gosto do azul no pirulito. A criança não sabe que não pode sentir o gosto do azul, mas ela tenta explicar o mundo do jeito dela, da forma dela. O problema é quando a gente vai se encaixando nessas quadrinhas que tudo fica explicável, e quando a gente está adulto, a gente quer arrumar explicação para tudo, né? E tudo sempre nesses quadrados. A criança, ela vai além do adulto, ela expande suas questões, seu conhecimento de mundo muito além. E a criança, ela é poeta, não tem... Eu acho que tem mesmo esse estado poesia, esse ser poesia, mas ela tem que, de alguma forma, a família, a escola, os lugares que, na verdade, onde as crianças são acolhidas de alguma forma, hoje as creches, as casas comunitárias, precisam ter algum estímulo efetivo a esse estado de encantamento, de maravilhamento que a criança tem diante da vida, mas eu percebo que a criança, ela tem uma paixão de conhecer o mundo. Na medida em que essa paixão é respondida de forma muito fria, de forma onde não haja a poesia, não haja o texto poético, a prosa encantatória, a criança se afasta dessa percepção poética. Uhum. Né? Eu trabalhei, por exemplo, em escolas que nós notávamos nitidamente que as crianças eram muito rígidas na hora de
expressar o que elas percebiam do mundo, porque em algum momento alguém fez essa ruptura, né? Quer dizer, alguém disse o pirulito não é isso, o sol não é uma grande laranja no céu. Sim. Alguém disse isso para ela. Então, eu acho que, como a Marina falou, eu estou cada vez mais convencido que as instituições educacionais, as instituições que acolhem crianças, precisam efetivamente fazer um trabalho de apresentação mesmo da poesia como algo que torna a vida mais bacana, mais bonita, porque a criança nasceu nesse estado. Mas tem algum momento aí em que alguém diz para ela que... Entendeu, Dani? Sim, não é assim. Eu estou lembrando agora de um pensamento que eu não lembro de quem é, mas que fala assim, o homem nasce príncipe e a cada beijo que ele vai levando da vida, ele vai se transformando em sapo. Me veio isso na cabeça agora. O que vocês estão dizendo para mim é que parte dessa sensibilidade também, desse outro olhar para o mundo, se ele não for nutrido desde a primeira infância, as pessoas podem perder isso e não conseguir essa reconexão. E aí a gente pode explicar, eu sei que eu estou falando filosoficamente, eu sempre gosto de trazer exemplos práticos para o programa, mas não tem como falar de poesia sem falar filosoficamente. Será que isso explica um pouco uma certa insensibilidade que a gente vê no homem, em algumas pessoas, vamos dizer assim, né? A gente vê tantos adultos que dizem assim, eu não gosto de poesia. Tem a ver com isso? Olha, temos um problema nessa área que é o transmissor. Porque o João estava falando que a poesia tem que ser apresentada. Tem que ser apresentada como e tem que ser apresentada por quem? Se ela for apresentada por uma pessoa que não tem a poesia como uma paixão pessoal, não vai adiantar coisa alguma. Uhum. A poesia não são as rimas, a poesia é conteúdo. As rimas estão ali para tornar o conteúdo mais jocoso e mais fácil de penetrar, porque musical, a rima é musical, é mais, tanto que a poesia adulta, eu, por exemplo, trabalho em poesia adulta, não penso sequer em rima. Mas na poesia para criança, penso sim, porque a rima é um veículo muito bom para fixação, para o lado prazeroso da leitura poética. Se a pessoa não souber lidar com poesia, não há possibilidade de transmitir coisa alguma. E, infelizmente, a gente vê isso pelos níveis de venda dos livros, o nível de penetração. Os professores, em geral, do segmento fundamental, é muito frequente que professor tenha medo de poesia, porque a poesia não é óbvia, a poesia não tem um único significado. O que o poeta quis dizer? Não pode trabalhar assim, né, João? Não pode. Não pode. Não podendo trabalhar assim, alguns professores ficam apavorados e não conseguem lidar com esse produto. E a gente tem que lembrar também que poesia é diferente de poema. Assim, a poesia ela pode estar no poema, né? Ela está no poema, mas não necessariamente o poema não necessariamente a poesia é somente poema. Claro. A poesia está num quadro. Poesia, quando a gente vai para uma galeria ver um quadro, aquilo ali é poético, né? A obra é poética. A poesia pode estar num filme. A poesia, ela está em diferentes formas, né? Então, ela não só está no livro e no texto. E é de extrema importância a gente falar de poesia para a criança, porque uma criança que aprende poesia, que aprende a se expressar poeticamente desde criança, é um adulto que vai ser um adulto mais criativo. E possivelmente um adulto que é um cara que vai estar mais líder, ele consegue se expressar, ele consegue falar, né, ele consegue se expor, né? E essa criança que não trabalha com a imaginação, como vai ser como é esse adulto? Né? Leandro, eu costumo dizer o seguinte, a escola que eu fui alfabetizado vai completar 50 anos segunda-feira.
eu fui aluno da primeira turma. Eu estou em escola há 50 anos, há meio século. Eu entrei na escola e não consegui sair dela. Sou dependente químico de escola. Sou dependente químico de escola. A escola, a minha percepção, ela é poesia. Ela é poesia. Ela é um lugar de descoberta, de aventura. Por pior que a escola seja, eu insisto na escola. Porque às vezes as pessoas, para justificar a evasão, para justificar isso, para justificar aquilo, dizem: a escola é muito ruim, a criança está reprovada porque a escola é ruim. Mas mesmo assim, a escola ainda é o melhor lugar para a nossa criança estar, né? E ela é poesia porque ela tem sempre algumas pessoas dentro dela que são pessoas que eu não consigo assim, aí eu não consigo dizer a não ser, como a Marina falou do inexplicável, aquelas pessoas que são encantadas pela vida, e que passam isso de forma aguerrida, apaixonada. Quando a criança fica numa mesma escola, ela às vezes passa por uma professora mais conservadora, mas no ano seguinte ela encontra uma professora que já tem uma ação mais lúdica, mais animada, mais espiritualizada, seja lá o que for, e que aí pega uma palavra, brinca com a palavra, aí lê um conto da Marina em sala de aula, ou lê Manuel de Barros, ou fala da questão africana, afro-brasileira, através de um poema de Solano Trindade. Eu tenho visto muita gente driblar a opressão do cotidiano, driblar essa coisa mesquinha que o cotidiano nos obriga, porque não é fácil, né? Você chegar numa escola às 7 horas da manhã e as crianças, e a escola já está limpa, tem as serventes, tem a merendeira, tem o vigilante da porta, tem a Kombi que traz, tem os que chegam a pé, tem os que chegam... a escola é um mundo. Se vocês imaginarem o que são 400, 500, 600 crianças, 1000 pessoas no cotidiano convivendo, e como é que você vai ter ali a poesia percorrendo esse labirinto de vidas, de almas, aí eu acredito mesmo. Aí tem a função da biblioteca, tem a função dos cantinhos de leitura, tem que ter os tapetes para as crianças deitarem, tem que ter tanta coisa para ser pensada, mas tem que ter essas pessoas, né? Essas pessoas, elas são... Eu acho que elas são contaminadas em algum momento, independente de suas formações. Às vezes pode ser até mesmo a inspetora de corredor, pode ser um animador cultural, pode ser o contador de histórias, que geralmente uma escola tem, independente de ser um profissional. Mas esse poema ou esse estado de poesia, a escola carece disso porque ela é vida. Ela clama por isso, entendeu, Dani? E fala de formação de cidadão, né? Dentro daquilo que eu estava falando antes, eu acho que abre um espaço para um olhar com certeza diferente sobre a realidade, né? E na medida que você abre espaço para esse olhar, que você desperta esse olhar, ou que você relembra esse olhar, você cria uma sociedade com certeza mais justa, pelo menos é nisso que eu acredito. Mais criativa. Então, viva a poesia. E no próximo bloco, mais poesia para vocês, e também poesias de Marina Colasanti, outros poetas, dicas de atividades. Não sai daí, não.